um dólar cada vez mais valorizado frente ao nosso real, é extremamente comum que passe aquela dúvida na cabeça do investidor. Será que realmente eu preciso ter investimentos em dólar? Será que eu preciso investir no exterior? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas que vai mostrar para a gente, de fato, se todo brasileiro precisaria ter minimamente algum investimento atrelado ao dólar. Eu já quero esclarecer uma dúvida muito pertinente. Quando falamos em investir no exterior, você tem a opção de abrir conta numa corretora americana, enviar os seus reais, trocar por dólar e investir diretamente em dólar, ou você consegue fazer alguns investimentos diretamente aqui pelo Brasil, na sua corretora que você já utiliza no dia a dia, Inter, XP, Rico, seja ela qual for, você consegue também fazer investimentos que vão indiretamente te expor à variação cambial. Então, caberia ao investidor escolher qual estratégia seria mais válida para ele naquele momento. Investir diretamente em dólar ou manter o dinheiro dele aqui no Brasil, atrelado à variação cambial com alguns tipos de investimentos, que eu vou citar melhor no final do vídeo, depois que a gente der uma olhadinha nesse estudo. Eu já vou abrir aqui o PDF para mostrar o primeiro ponto que é abordado nesse estudo. Logo de cara, o estudo já mostra para gente que o Brasil é um dos países com maior viés doméstico, ou seja, os investidores concentram grande parte dos seus investimentos nos ativos do próprio país. Ele só fica atrás da Índia, Filipinas, Turquia, México, Rússia, Indonésia, Egito, China, Tailândia e depois temos o nosso famoso Brasil. Ou seja, nós investidores estamos muito acostumados a investir nos ativos diretamente aqui no nosso país. E qual seria um ponto negativo de ter um forte viés doméstico? Nós investidores estaríamos deixando de nos expor a setores que, historicamente, aqui no nosso país, não são setores fortes e bem representados, como, por exemplo, o setor de tecnologia. Muitas vezes, quando nós queremos nos expor a empresas realmente relevantes de tecnologia, temos que voltar os nossos olhos para o mercado exterior. No próprio estudo, ele dá exemplos do Facebook, Amazon, Apple, Netflix e o próprio Google. Além disso, ainda é abordado que uma carteira mais diversificada traz uma relação risco e retorno mais favorável para o investidor. Esse gráfico aqui é conhecido como fronteira eficiente. A fronteira eficiente, ela mostra para a gente ali o ponto ideal onde você vai correr certo risco e ter o maior retorno possível, porque é isso que importa para nós investidores. Nós queremos ter a melhor relação risco-retorno. Não faz sentido corrermos muito risco para ter um retorno mais baixo. Então, a fronteira eficiente ela vai montar a composição da carteira que te vai trazer um determinado risco para que você tenha o maior retorno possível. Então, vamos lá. No eixo horizontal, temos a relação do risco. No eixo vertical, temos a relação do retorno. Se olharmos aqui todas essas linhas, vamos perceber que essa linha aqui mais escura, em azul escuro, é a linha que representa a melhor relação risco e retorno. Vamos pegar aqui um ponto qualquer de risco. Vamos supor aqui um desvio padrão de 10%. Para esse determinado risco, qual é a composição de carteira que traria o melhor retorno para o investidor? É essa carteira aqui em azul, que seria essa carteira aqui. Carteira que se expõe aos mercados centrais, no mercado da América Latina e ao nosso Ibovespa, que é o nosso mercado aqui no Brasil. Ou seja, quanto maior a diversificação, melhor a relação risco e retorno nos nossos investimentos. E além do estudo já começar trazendo para a gente esses pontos pertinentes de que, primeiro, o investidor brasileiro tem um forte viés doméstico e que ele acaba ignorando a relação risco e retorno, cujo uma maior diversificação em investimentos no exterior traria uma melhor relação risco e retorno para a sua carteira de investimentos e também te permitiria investir em setores que não são fortes aqui no Brasil. Ele começa a entrar num ponto também que é muito importante, que é o impacto da variação do dólar no nosso bolso. É retratado que 10% do que é consumido pelos brasileiros vem do exterior e está indexado em outras moedas, cujo, em geral, é o dólar norte-americano. Quais são os principais produtos e setores que sofrem com a variação do dólar?
os eletrônicos, já que a maioria dos eletrônicos vendidos no nosso país ou são importados ou dependem de componentes importados, porque às vezes não necessariamente o produto em si precisa ser importado. A matéria-prima, se ela já for importada e cotada em dólar, se essa matéria-prima fica cada vez mais cara, automaticamente isso vai ser repassado para o preço final, que vai ser o preço que o consumidor vai pagar por aquele produto. Temos também veículos e autopeças. Embora o Brasil tenha uma indústria automotiva significativa, muitos veículos e peças são importados. Combustíveis, porque o Brasil ainda depende bastante de importações para suprir a parte de necessidades de derivados de petróleo, como a gasolina e o diesel. Muitos medicamentos e insumos farmacêuticos também são importados. Alguns alimentos, como o trigo, muito utilizado ali na produção de pão e massas, que é consumido ali em grande escala por nós brasileiros. E também temos moda e vestuário. Por mais que o Brasil também tenha uma indústria têxtil significativa, muitos itens de vestuários e tecidos também são importados, especialmente as de marcas internacionais. Então já conseguimos perceber que muitos produtos presentes no nosso dia a dia são impactados diretamente pela variação do dólar. Então não é aquele discurso de só quem tem dinheiro e quem viaja que é impactado pelo dólar. Muito pelo contrário, porque esse estudo também mostra pra gente o impacto que a variação do dólar tem em cada uma das faixas de renda. E por incrível que pareça, os mais afetados não são as pessoas que têm mais dinheiro. Conseguimos perceber de cara que a classe mais afetada é aquela classe de renda muito baixa, com impacto de quase 14% em relação ao preço dos produtos, devido à variação cambial. E o grupo menos afetado é o grupo da renda alta, com impacto ali na casa dos 11%. Eu também sublinhei essa parte aqui do estudo que fala que a forte influência do câmbio sobre a inflação dos itens essenciais mostra que essas classes não podem se dar ao luxo de ignorar a exposição cambial. Porque sim, direta ou indiretamente, a variação do dólar tem impacto na nossa vida. Você viu ali os principais segmentos e produtos que são afetados pela variação cambial. Então, por mais que o produto em si não seja afetado, muitas vezes a matéria-prima é cotada em dólar e o aumento do câmbio faz com que esse produto fique cada vez mais caro aqui para a gente dentro do nosso país. Para finalizar, esse estudo ainda mostrou para a gente que todos nós deveríamos ter, no mínimo, 16% da nossa carteira de investimentos alocadas em ativos no exterior para protegermos o nosso poder de consumo das variações cambiais. Este percentual pode ser maior dependendo das particularidades de consumo da pessoa ou da família, como, por exemplo, no mínimo 17 a 18% para as famílias de alta renda. Ou seja, o número mínimo que precisaríamos investir, de acordo com esse estudo feito pela FGV, seria 16% da nossa carteira. E aqui que já entra um ponto que pode gerar dúvidas para muitos investidores, que foi aquele ponto que eu mencionei lá no início do vídeo. Bom, eu preciso investir diretamente em dólar, abrir conta numa corretora americana, ou eu posso fazer isso tudo aqui mesmo no nosso país? Como eu havia mencionado, você vai precisar fazer ali um balanço do que é mais viável para você no momento. Você tem prós e contras em ambos os lados. Quando você escolhe investir diretamente no exterior, você vai estar com seu dinheiro de fato fora do país, então você vai diminuir o risco Brasil dos seus investimentos, porque o seu dinheiro vai estar em outra jurisdição. Você vai ter muito mais opções de investimentos para montar uma carteira mais diversificada. Você vai ter acessos a centenas de empresas, de ações, de ETFs, de fundos, enfim, você vai ter muitas opções para você investir o seu dinheiro em dólar. Só que você tem o contra, que para muitas pessoas é um contra, que é a questão do imposto de renda na hora de você ter que declarar. Às vezes pode ser um passo um pouco mais confuso para os investidores, mas muitas corretoras ali que oferecem investimentos no exterior oferecem relatórios completos para te auxiliar a declarar. Eu não vejo muito hoje a declaração de imposto como um empecilho. O investidor ele só vai precisar ficar de olho em relação ao inventário, porque quando você tem investimentos lá fora, caso o titular faleça, você vai ter que lidar com a questão do inventário fora do país. Existem algumas maneiras de você melhorar essa relação ali do inventário, que é você abrir uma conta conjunta ou você fazer um TOD, que é um Transfer on Death, que você escolhe ali um beneficiário para ter acesso a esses investimentos no seu falecimento. Então fica a dica, quando você quiser ali abrir conta numa corretora lá fora, busque abrir ou uma conta conjunta para facilitar esse processo de inventário, você não ter que ficar ali com muitas burocracias, ou então você fazer um TOD, que algumas corretoras também oferecem. Vindo para as opções de se investir diretamente aqui no nosso país, eu considero uma das melhores formas utilizar os
os ETFs, que são fundos de investimentos passivos, como, por exemplo, temos o SPY11, temos diversas opções onde você compra a cota desse fundo de investimento e você já consegue diversificar a sua carteira sem ter dor de cabeça. O primeiro ponto negativo é que você vai ficar mais restrito e limitado às opções, você não vai ter tantas opções como investir diretamente lá fora. O segundo contra é que o seu dinheiro vai continuar aqui no Brasil. Existem pessoas que querem efetivamente diminuir o risco país do dinheiro e você só consegue efetivamente diminuir esse risco investindo diretamente lá fora, mas você vai ter o próprio, seu dinheiro está aqui, vai ser muito mais fácil talvez de você investir, não que seja difícil de você investir lá fora, hoje é muito mais fácil, abrir conta numa corretora, mandar real e fazer câmbio nunca foi tão fácil, mas você precisa ali dosar o que faz mais sentido para você nesse momento. O importante é que, independente das duas opções que você escolha, você precisa minimamente atrelar uma parte dos seus investimentos à variação cambial, ou mandando dinheiro lá para fora, convertendo em dólar e investindo em dólar, ou buscando ativos dentro do nosso país que vão te expor à variação cambial. Utilizando como exemplo o ETF IVVB11, entrando aqui no site da UVP Analítica, conseguimos perceber que uma cota desse ETF custa R$ 413,50. De fato, não é um ETF tão acessível assim. Você vai precisar ter minimamente R$ 413 para conseguir comprar uma cota. Mas como eu te falei, quando você compra uma cota do IVVB11, você vai estar se expondo, além da variação cambial, você vai estar se expondo às 500 maiores empresas americanas. Então é uma ótima forma da gente investir de forma diversificada, sem ter muito trabalho. E para te mostrar que você de fato está exposto à variação do dólar, vamos dar uma olhada na cotação do ETF IVV. O ETF IVV é aquele que é negociado lá na Bolsa Americana. Então, se ele é negociado lá na Bolsa Americana, ele é cotado em dólares. Qual foi a variação em dólar do IVV? Foi uma variação de 27,20% nesse ano. Se olharmos a variação do IVVB11, o que o IVVB11 ele vai fazer? Ele vai comprar cotas do ETF IVV lá fora. Então, quando você compra cotas do IVVB11, esse dinheiro que está ali dentro, o gestor vai pegar e vai comprar cotas do IVV diretamente lá fora. Então, você não vai precisar fazer todo o processo para comprar as cotas do IVV. Como conseguimos perceber, a variação do IVV foi 27%, já do IVVB11 foi de 60%. Por quê? Porque ele está dispondo também a variação cambial. Os seus investimentos estão em reais, mas o ativo que o IVVB11 investe está em dólar, ou seja, se o dólar sobe, isso também vai ser mais um ponto de variação para esse investimento. Agora, se você investe diretamente lá fora, obviamente você também vai estar exposto à variação do dólar. E não, quando você investe em alguns ETFs aqui no nosso país, como por exemplo o IVVB11, ele é considerado um ETF de acumulação. Ele não vai distribuir os dividendos para os seus cotistas. O que o fundo vai fazer? Quando ele receber os dividendos distribuídos pelo IVV, ele vai reinvestir e comprar novas cotas. Se você investe diretamente lá fora, os ETFs eles distribuem dividendos. O IVV, ele distribui, porém já é retido na fonte um imposto de 30%. Esse imposto não é imposto aqui cobrado pelo nosso país não, tá? É cobrado pelo próprio Estados Unidos. Por isso que eu digo que não existe aquela resposta exata que vai servir para todo mundo. Eu te mostrei os prós e os contras de ambos os lados para que você consiga chegar na decisão do que seria melhor para você nesse momento. O risco país pesa ou não na sua decisão? Se pesa, o ideal seria você investir diretamente lá fora. Se você tem medo da burocracia, de declaração de imposto de renda, de inventário, talvez seja mais fácil você ficar por aqui e se expor a ativos que vão te expor também à variação cambial. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.